E faltando 8 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se concentra no São Paulo em busca da retomada pela liderança do campeonato. Eu vou falar sobre isso e muito mais, mas antes eu quero pedir a você o like no vídeo e também para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, antes de falar sobre o jogo entre Flamengo e São Paulo, eu quero falar a respeito de Jorginho e Carrascal, porque são dois jogadores importantes, dois jogadores que neste momento estão lesionados, e eu tenho a certeza que você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, deseja saber acerca da possibilidade de recuperação de ambos até a final da Libertadores da América. Pois muito bem, ainda ontem eu falei a respeito da situação do Carrascal. O Carrascal sofreu um edema e é um edema ósseo na costela, pode levar aí de 4 até 12 semanas para poder se recuperar. Já passou por mais exames. O Jorginho, por sua vez, ele sofreu uma lesão na coxa direita, iniciou o tratamento no Flamengo. O Flamengo não informou ainda um prazo específico para a recuperação, mas é provável que ele demore um pouco mais do que o Carrascal a poder voltar. O problema do Jorginho, segundo as informações que se tem, é de natureza média, mas ele não deve ficar fora da final da Libertadores, que acontece no dia 29 de novembro. Ele vai ser reavaliado diariamente pelo departamento médico. A tendência é que ele volte a treinar com o grupo na segunda quinzena de novembro. Ele que ficou fora recentemente de 4 jogos, Grêmio, Juventude, Estudiantes na partida de ida e também contra o Vasco, no caso, em razão de dores no músculo posterior da coxa esquerda. O Carrascal, como eu falei, deve levar aí em torno de 4 a 12 semanas. Claro que esses são os prognósticos mínimo e máximo, não necessariamente ele vai ficar esse tempo todo fora. Ele fez ressonância magnética logo após a partida contra o Sport. Foi detectado edema ósseo na costela. Na hora de fazer o giro, sozinho, ele já bota a mão aqui na parte lateral, aqui enfim, na barriga, meio que na região lombar também. Havia uma preocupação de todos quanto a uma possível fratura, mas graças a Deus isso não aconteceu. Aconteceu apenas uma inflamação. Ele deve voltar a jogar pelo Flamengo, ou estar à disposição pelo menos no dia 15 de novembro, quando o Flamengo volta a enfrentar o Sport, né? Já que era uma partida atrasada. Ele não vai jogar agora contra o São Paulo na quarta-feira e também não vai jogar contra o Santos no domingo. Esses que são os próximos confrontos do Flamengo. Além do Carrascal e do Jorginho, tem o Cebolinha também. O clube trabalha para poder deixá-lo à disposição. Ele que estava com uma lesão no quadril, já iniciou os trabalhos de fisioterapia e não deve demorar para ser liberado. Bom, agora falando sobre o próximo jogo do Flamengo, que é justamente contra o São Paulo. São Paulo que vem embalado, ganhou ontem do Vasco da Gama, Vasco que também vinha embalado. O Vasco teve uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. São Paulo ganhou do Vasco e o Lucas, que é o principal ídolo dessa atual geração, fez uma convocação da torcida. Para você que não sabe, o jogo não será no Morumbi, será na Vila Belmiro. Importantíssima partida para o Flamengo, já que ontem o Palmeiras, como era esperado, retomou a posição de líder da tabela, ganhou do Juventude, o que também era esperado, né? Claro que a gente torcia para o resultado desfavorável, mas o Palmeiras ele não costuma vacilar em jogos assim. O Lucas convocou a torcida do São Paulo e falou o seguinte: sem dúvidas vai ser uma grande final para nós. É assim que ele está considerando, uma final para nós. Vamos enfrentar uma das melhores equipes do país, do continente, que é o Flamengo. Vamos nos preparar bem, encarar esse jogo como uma grande final, que de fato é, para somarmos mais pontos e alcançarmos nossos objetivos. Quanto a jogar na Vila Belmiro,
o Lucas falou o seguinte, abre aspas, claro que preferíamos jogar no Morumbi, que é a nossa casa, onde estamos acostumados, mas é o que é. A gente entende os acordos que são feitos e agora a gente pede que o torcedor compareça e faça na Vila um ambiente para que a gente se sinta em casa e que a gente possa se sentir confortável em jogar lá e fazer um grande jogo. Isso que a gente espera. Por que o Morumbi não vai estar disponível? Porque vai ter uma série de shows até metade de novembro, aí final de novembro, então não vai ter condições de jogo lá. Tomara que o Flamengo utilize isso a seu favor, possa ganhar e vamos torcer para um tropeço do Palmeiras na próxima partida. Acho que é contra o Santos que eles vão jogar, né? Para que a gente possa então ter mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro. Falando sobre chances de título, percentuais, como sempre surgem os percentuais nessa fase de cada campeonato brasileiro, já começaram a surgir os percentuais de chances, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. E segundo o matemático, sempre ele, Tristão Garcia, o Flamengo tem agora, após a vitória contra o Santos, um percentual de 39% de chances de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue com 58% depois da vitória contra o Juventude. É claro que o empate, uma derrota, uma vitória de qualquer um dos dois faz isso aqui se alterar completamente. No momento, 39% de chances para o Flamengo, 58% de chances do Palmeiras ser campeão. Em terceiro lugar está o Cruzeiro, mas com apenas 3% em razão da distância de pontos, né, para o Flamengo e também para o Palmeiras. O Cruzeiro está a 4 pontos do Flamengo e 5 pontos do Palmeiras, né? Futebol, gente, não é uma ciência exata, são apenas percentuais. O que o Flamengo tem que fazer é se manter concentrado, é saber que do outro lado tem um time que mentalmente é muito forte e, portanto, temos que ser mais fortes do que eles mentalmente, porque são seres humanos e podem falhar, podem errar, podem estar em um dia menos inspirado e, com isso, deixar escapar pontos que para nós serão muito importantes caso a gente mantenha o nosso trabalho. Agora, falando sobre o Pedro. Quando é que o Pedro volta, gente? O Pedro que está com edema ósseo. Ontem o Pedro fez uma propaganda para Piracanjuba, se utilizando de uma frase do Carlos Eduardo Éboli, né, jornalista lá do Sport TV, que falou: enche o Pedro de leite. Calcificação é calcificação, mas enche o Pedro de leite, parece que leite faz bem. Isso gerou uma série de piadas na internet, claro, sempre com duplo sentido. E o Pedro aproveitou, né, para no conforto do seu lar fazer uma graninha, obviamente, fazendo essa propaganda aí para Piracanjuba, né? E colocou assim na publicação: seguindo recomendação do jornalista, né? Foi bem interessante, quando eu vi, era uma postagem com milhões de visualizações, né? E tomara realmente que não só pelo leite, mas que pelos tratamentos ele consiga retomar, né? E retomar logo. A expectativa do Flamengo, a projeção do Flamengo é para que o Pedro retorne entre os dias 10 e 18 de novembro, né? A expectativa é de que, assim como o Carrascal, ele retorne contra o Sport em Recife no dia 15, né? Dia 15 de novembro. Até lá ele vai perder jogos contra o São Paulo, contra o Santos, mas ele volta a ponto de disputar a final da Libertadores. É bom que ele não volte exatamente no dia, né? No dia, é bom que ele retorne antes e, se Deus quiser, muito bem, para que a gente possa ganhar esse campeonato que na visão de algumas pessoas, o Campeonato Brasileiro, no caso, né, não a Libertadores, já está ganho, né? Falando agora sobre o Denilson falou que da Libertadores não dá para cravar, mas no Campeonato Brasileiro, durante o programa Fechamento Sport TV, ele cravou que o Palmeiras será o campeão. Abre aspas para o Denilson. Tem 5 jogos no Brasileirão até a final da Libertadores. Nesse momento, para mim, não tem favorito para essa final. Mas no Brasileiro, eu aposto no Palmeiras. Tem um ponto à frente pelo jeito que tem jogado. Se a pesquisa fosse no Brasileirão,
eu falaria Palmeiras com convicção. E tal como o Denilson, tem muita gente apostando no Palmeiras, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores, tá? Eu lembro que em 2021 o Flamengo era franco favorito e aconteceu o que aconteceu, né? Por causa de uma escorregada, uma entregada daquele que hoje está do outro lado. Esse ano, que bom, deixa eles ficarem com a pressão em cima deles. É uma competição disputada num contexto diferente. Em 2021, o Atlético Mineiro já tinha levado o Campeonato Brasileiro, já era finalista da Copa do Brasil, o Flamengo e o Palmeiras já estavam eliminados na Copa do Brasil. Nesse ano, não. Eles vão disputar a final da Libertadores, em meio também à disputa do Campeonato Brasileiro. E em ambos, o Palmeiras, ao que parece, é o favorito. E deixa assim, deixa a pressão pro lado deles, deixa o salto alto pro lado deles, especialmente depois da vitória contra a LDU. Depois a gente aqui é arrogante, né? Bom, vamos fazer nossa parte para que tudo dê certo. Eu vou ficando por aqui, que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras, Flamengo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, por favor, e deixa o like no vídeo para que a gente possa chegar a mais irmãos e irmãs rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.